Pessoal, vamos dar início à nossa revisão de aritmética aí, parte 1. A gente vai ver a parte de conjuntos e base de numeração. Depois vamos ver parte de teoria dos números, MDC, MMC, congruência modular, tudo isso. E na parte 3 vamos ver a parte de financeira, que é regra de 3, juros, divisão em partes proporcionais, tudo isso aí. Então, parte 1, aritmética. Eu vou mandar para vocês também os slides para vocês acompanharem aí para meio da turma, tá ok? Olha só, vamos nos recordar dos conjuntos numéricos. Bem, quem estudou de conjuntos numéricos? Estudamos o conjunto dos números naturais, que eram todos os inteiros positivos nisso, e o mais o zero, ou seja, todos os inteiros não negativos, tem aqui o 0, 2, assim vai. As frações aparentes, que vão resultar em números naturais, por exemplo, 4 quartos, vai dar 1, é um número natural. 2 é um natural, 0 é um natural. Bem, os inteiros são todos os naturais positivos, naturais positivos não tem sentido de falar, né? Mas são todos os naturais, mais a parte negativa, os simétricos dos naturais. Seria menos 2, menos 1, não é isso? Então, por exemplo, aqui teria menos 1, aqui teria menos 2, e assim vai por diante. As frações que vão resultar números negativos, então todos os naturais que estão aqui dentro dos inteiros, e essa parte de fora que só pertence aos naturais, mas não pertence a inteiros, são todos os simétricos dos naturais. O único que não tem simétrico é o zero, né? Que é a ausência de valor. Então, por exemplo, aqui poderia ter menos 16 sobre 4, né? Menos 16 quartos, que vai dar menos 4, e assim vai. O conjunto dos números racionais, ele engloba todos os números que podem ser escritos sob a forma de fração. Então, por exemplo, todos os naturais podem ser escritos sob a forma de fração. Por exemplo, o 2 pode ser 4 meios, o 0, 0 quartos. E assim vai, por exemplo, menos 1 pode ser menos 8 sobre 8. Menos 2, menos 16 sobre oitavos. E assim vai. Então, todos os naturais inteiros são números racionais, podem ser escritos sob a forma de fração. Mas existem números racionais que só pertencem aos racionais. Não são nem naturais nem inteiros. Quais são eles? Por exemplo, 8 terços. Vai dar uma dízima periódica simples. A fração irredutível e denominador diferente de 2 e 3. Já viu isso? Qual outro exemplo aqui? Por exemplo, 24 quintos. Vai dar um número decimal com uma casa decimal. Já viu isso também? Então existem números racionais, que são escritos sob a forma de fração, mas que não vão se transformar em números inteiros. Não são frações aparentes. Frações aparentes, você vai ver em frações, são aquela cujo numerador é múltiplo do denominador. Se o numerador é múltiplo do denominador, cancela um com o outro e vai dar um número inteiro. Então vai pertencer ou aqui, certo? Então os racionais englobam os naturais, mas os inteiros, os simétricos deles, que são somente inteiros, e os racionais. Desculpe, as frações que não se transformam em números inteiros. Certo? Então, as frações que não se transformam em números inteiros só estão nessa parte roxa. Os inteiros negativos são só inteiros. O zero e os inteiros positivos são os naturais. Bem, esse conjunto dos racionais são aqueles que são escritos sob a forma de fração. Isto é, são todos eles aqui da esquerda. E na direita está o conjunto dos reais menos racionais. Reais por quê? Esse conjunto da direita são chamados de irracionais, cujo símbolo é I. Por que são irracionais? Porque não podem ser escritos sob a forma de fração. Então, nesse conjunto da direita aqui, são todos aqueles números que jamais vão poder ser escritos como sendo uma fração A sobre B com B diferente de zero. Exemplo, raiz de 2, são as raízes inexatas, não é isso? O π, que é uma sequência cuja parte decimal não é periódica, São os decimais não periódicos, ou seja, cuja parte decimal não se repete, então jamais vão poder escrever sua forma de fração. Então o π é um caso desse aí. O raiz de 2 também é outra raiz inexata. Raiz de 5 e assim vai. Então todos os irracionais são aqueles que não podem ser escritos sob a forma de fração. Os dois, olha o nome dos dois. Os racionais, que é esse conjunto todo esquerdo aqui, mais os irracionais, que é esse conjunto direito aqui,
vai dar o que a gente chama de conjunto dos números reais. Então, todo número natural é real, todo número inteiro é real, todo número racional é real. Todo número irracional também é real. Entre os racionais e irracionais não tem interseção, por isso tem uma separação aqui, não tem interseção entre eles. Agora, entre os naturais e irracionais tem uma interseção que é o próprio naturais. Entre inteiros e racionais, a interseção é inteiros. Entre os naturais e os inteiros, a interseção é o próprio natural, porque o natural tem incluso nos inteiros, está incluído aqui. Aí está contido lá dentro. Bem, englobando todos os reais, existe um conjunto mais amplo, chamado de números complexos. Esses números complexos são aquelas raízes de números negativos, de índice par em números negativos. Por exemplo, a raiz de menos 2, que vão gerar unidades imaginárias. A gente chama esse i, o i, que é a unidade imaginária, isso é a raiz de menos 1. Então a raiz de 2 é como se fosse raiz de menos 1 vezes a raiz de 2. Então é a raiz de 2 vezes i, certo? Já que isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 2 vezes raiz de menos 1. Então é a raiz de 2 vezes i. E assim como vai. Aqui, por exemplo, raiz de menos 7 e assim sucessivamente. Então todo número real é complexo. Todo número irracional é complexo. Todo número racional é complexo. Todo número natural é complexo e inteiro é complexo. O conjunto dos complexos é o conjunto mais amplo feito pelo homem até hoje, tá? Bem, aqui tem falando sobre esses conjuntos aí que a gente falou, é o que eu exatamente disse agora, vocês podem dar uma lida aí na transparência. E vamos partir para um próximo slide. Deixa eu apagar o que está aqui. Vamos ver agora operações com conjuntos. A primeira é a mais básica de todas, interseção. Tem dois conjuntos A e B. A interseção entre eles é o que pertence ao mesmo tempo a e a B, ou seja, essa parte rachurada aqui ao meio. Se eu fosse representar matematicamente aqui, a interseção B ia ser x, tal que x pertence a e, esse e quer dizer, na matemática, a interseção, certo? E, x pertence a B. Então, Python e no conjunto quer dizer, na matemática, quer dizer interseção, certo? Interseção entre dois conjuntos aí, A e B. Bem, continuando aí, isso é bem simples, a gente está só revendo, certo? Vamos partir para o outro. União de conjuntos. Na matemática, a união é ou. Tá aqui, ó, ou. Ou quer dizer união na matemática. O símbolo é esse U aqui. Interseção é o U de cabeça para baixo. Esse U de cabeça para cima é união. A união de dois conjuntos é tudo que está só em A, mas tudo que está em A e B, mas tudo que está só em B. Então é tudo aqui. Sem considerar repetições, tá? Então aqui a união B seria x, tal que x pertence a, ou, que é a união, x pertence a B. Cuidado que às vezes a gente deve ter resolvido questão assim, por exemplo, conjunto A é 2, 2, 3 e 3. O Epicar gosta de fazer muito isso aí. O Lernaval também. Num conjunto, os elementos repetidos eles consideram. Então o número de elementos desse conjunto A seria quanto? 1, 2. Só 2. Porque o 2 está repetido duas vezes. Eu considero ele como sendo um único elemento. Certo? O que mais que é interessante falar aqui? Então, se eu tivesse assim, A igual a 2, 2, 3, 3. B igual a 3, 4, 5, 5. Quem seria A união B? A união B seria 2, 3, 4 e 5. Não vou repetir 2, 2, 3, 5, 5 não, tá, gente? É 2, 3, 5, 4 e 5. Quantos elementos tem lá? Número de elementos de A é quanto? N de A. 1, 2. Quantos elementos tem o B? N de B é quanto? Deixa eu digitar aqui para ficar melhor. 3, 4, 5, 5. Quantos elementos tem o B? O B tem 1, 2, 3. 3 elementos, certo? E quantos elementos tem a união B? 1, 2, 3, 4. 4 elementos. Então, o que é união? É um x, tal que x pertence a ou x pertence a B. Certo? Então, eu vou pegar só o do A, mais o A interseção sobre B, mais só o do B, e vai dar o número de elementos da união B. Vai dar a união dos dois, tá? Os elementos repetidos são contados uma única vez, não conto.
Então, copie isso aí, fazer anotações, vamos ver agora, acho que é a diferença, se não me engano. O que é a diferença de conjuntos? Bem, é tudo aquilo que pertence a um, mas não pertence a outro. Ou seja, pertence somente a um dos conjuntos. Então, ó, tem A menos B. É todo X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. O que pertence a A aqui, mas que não pertence a B? O que está aqui pertence às duas, o que está aqui pertence só a A. Então, o que pertence só a A, mas não a B? Só essa meia lua que está aqui, certo? Chamaria de diferença. O símbolo é esse aqui, ó, esse sinal de menos. Eu estudo isso aí. Tá? É só para rever. Então, vamos partir para o outro aí. Isso é a diferença de conjuntos. Opa! Caiu. Vamos continuar. Bem, deixa eu chegar um pouco mais para cá. Pronto. Conjuntos complementares, que é o complementar. O que seria o complementar de B em relação a? Primeiro, o A tem que estar contido em B, ou seja, o A tem que ser um subconjunto do B. A condição é que A tem que estar contido em B. Só que aqui é inverti, né? Desculpa, foi mal, gente. Inverti o negócio aqui quando eu falei. Complementar de B em relação a. B tem que estar contido em A, tá? B está contido em A, tá certo? B tem que estar contido em A. E tá mesmo. B é um subconjunto do A. B está dentro do A. Como é que eu interpreto isso aqui? Como sendo o quê? Tudo aquilo que pertence a A, mas não pertence ao seu subconjunto, a B. Então isso vai ser quem? Vai ser A menos B. Certo? Então esse tem que estar contido no de baixo e é o de baixo menos o de cima. Qual a ideia de complementar? Complementar é quanto eu tenho de complementar B para dar o A. Quanto eu preciso completar o conjunto B para dar o A? Essa parte aqui de fora. Se eu pegar essa parte de fora e somar com B, vai dar quem? Vai dar o A. Essa é a ideia de complemento, por isso que é complementar. De B em relação a A. B tem que estar contido em A e é A menos B. Então, complementar de B em relação a A, B tem que estar contido em A, está? E é A menos B. Complementar de B em relação a... complementar de B em... Faltou aqui, ó, direita em relação ao conjunto A. De B em relação a A, tá? Complementar de B em relação a A. Está escrito em relação, tá? Não sei se dá para enxergar aí no vídeo. A luz está aparecendo, mas é complementar de B em, tira esse A aqui em relação a A. Vamos continuar aí, tá, gente? Deixa eu apagar aqui. Complementar da união. Diga, tá aqui melhor. O que é o complementar da união aí? Acho que agora dá para enxergar. Dá para enxergar melhor, né? Complementar da união. Eu tenho dois conjuntos, A e B. Eu quero fazer o seguinte. Ó. Complementar de A união B em relação a U. Complementar de A união B em relação a U. Certo? É o universo menos A união B. A união B tem que estar contido no universo. E tá mesmo. Se eu pegar o A com B, estão dentro desse universo U aqui. Desse conjunto U. Então vai ser o universo menos a união B. O universo menos a união B dessa parte aqui de fora. O que costuma cair? Eles falam assim, complementar da união é a interseção dos complementares? Verdadeiro ou falso? Bem, é só você... Ele vai falar assim, complementar da união de dois conjuntos é a interseção dos complementares desses dois conjuntos? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Vamos analisar o seguinte aqui, ó. Para isso, vocês colocam números aqui, ó. Coloca o número 1 aqui. São dois conjuntos, você desenha assim, certo? 1, 2, 3 e coloca o número 4 aqui no conjunto U. Aqui é o 3 e aqui é o 4. Bem, o que ele está falando? Que o complementar de A união B é a mesma coisa que o complementar de A e interseção complementar de B. Vamos ver se é verdade. O que é o complementar de A união B? É o U menos A união B. Vai dar quem? Vai dar 4. Então, complementar de A união B em relação a U vai dar 4. Bem, o que é um complementar de A em relação a U? Vou colocar aqui, ó. Complementar
Vou colocar maior. Complementar de A união B em relação ao U. Vai dar quem? A união B tem que estar contido 1 e está mesmo. É o universo menos A união B. Vai dar o 4, não é isso? Vai dar o conjunto unitário 4. Quem é o complementar de A? Complementar de A é que quando eu não coloco nada aqui embaixo, eu podia omitir esse U. Quando eu não coloco nada, quer dizer que é o complementar desse conjunto em relação ao universo. Se eu deixar do jeito que está assim, complementar de A, é como se fosse assim. Complementar de A em relação ao U, certo? Então A tem que estar contido 1, está mesmo, está aqui dentro. É o universo menos A. Quem é o universo menos A? 2 e 4, não é isso? Esse é o complementar de A. Bem, quem é o complementar de B? Deixa eu colocar um pouco mais para cima aqui. Quem seria então o complementar de A, que é a mesma coisa que o complementar de A em relação ao U? É 2 e 4, não é isso? Quem seria o complementar de B? B tem que estar contido 1, tá mesmo? Então tá todo dentro do conjunto universo. É a mesma coisa do complementar de B em relação ao U. Posso ocultar esse U aqui e só escrever complementar de B, como eu fiz aqui em cima. Vai ser quem? Vai ser o universo menos o B. Vai ser quem? 3 e 4. Bem, quem é a interseção desses dois conjuntos? A interseção, entre eles, a interseção vai dar quem? Então você vai ter o seguinte, deixa eu colocar aqui do lado. Complementar de A, interseção complementar de B vai ser 4. Certinho, bateu. Então, o complementar da união é a interseção dos complementares. Uma outra forma de você simbolizar o complementar de A é o A'. É a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa que o complementar de A em relação ao universo. Esse B', esse B com um traço aqui do lado direito, superior direito, é o complementar de B em relação a 1, a mesma coisa. Então, a interseção B' é a mesma coisa que o complementar de A em relação ao complementar de B, que é a mesma coisa que o complementar da união. E outra forma de simbolizar o complementar de A em relação ao universo é a barra. Então é a linha, a barra, ou eu faço dessa forma, complementar de A, ou faço a linha, ou faço a barra, a mesma coisa. E o complementar de B? Ou simbolizo por B', ou simbolizo por B barra. Todos eles simbolizam a mesma coisa. Então o complementar da união é a interseção dos complementares. Tá? Então tenta entender o que eu falei aí e vamos continuar. Deixa eu apagar o que está aqui. Complementar da interseção agora. Complementar da interseção. Agora eu quero calcular o complementar de A interseção B, ou seja, complementar de A interseção B em relação ao U. Ora, eu quero o complementar de A interseção B em relação ao U. Podia até ocultar esse U que a gente já viu. Isso aqui é a mesma coisa que, pelo que a gente já viu, a mesma coisa que C de A inter B. Que é a mesma coisa que A inter B', né? Ou A inter B com uma barra em cima, é a mesma coisa que isso. Todas as três notações são iguais. Deixa eu digitar para ficar melhor para ver. Mesma coisa que A inter B', que é a mesma coisa que A inter B com uma barra em cima. Bem, para isso vamos atribuir números aqui, para facilitar. Vamos colocar 1, aqui 2, aqui 3 são no B e o 4 do lado do universo. Então 2 só pertence ao A1, A e B, 3 a B, só a B e 4 só pertence ao U. Bem, quem é o complementar de A interseção B em relação ao U? É U menos A interseção B. Isso aqui é a mesma coisa que U menos A interseção B, não é isso? Bem, o universo menos essa interseção vai dar aqui 2, 3 e 4. Então isso aqui vai dar 2, 3 e 4. Ele está falando que o complementar da interseção de dois conjuntos é a união dos complementares desses dois conjuntos. Então, o complementar da interseção de dois conjuntos é a união dos complementares de dois conjuntos. Vamos ver se isso é verdade. Então, fazendo de maneira mais simples, que a gente já sabe, né, na anotação, quem vai ser o complementar de A? É o universo menos o A. Quem é o universo menos A? 3 e 4. Quem é o complementar de B? É o universo menos o B, não é isso? O universo menos o B vai dar quem?
O universo menos o B vai dar 2 e 4. Ele está falando que se eu unir esse cara com esse, vai dar o complementar da interseção B. Vamos ver aqui, vamos unir os dois. Vamos pegar esses dois e vamos unir eles aí. Se eu fizer a união aqui, ó, acho que a luz está bem em cima daqui, né? Vou colocar mais para cá, para a esquerda. O pessoal vê que a luz está bem aqui em cima do negócio. Então, ó, colocando aqui, quem é o complementar de A? É o universo menos o A. Vai ser quem? 3 e 4. Certo? Quem é o complementar de B? É o universo menos o B. 2 e 4. Ele está falando que se eu pegar o complementar de A, unir com o complementar de B, eu vou encontrar o mesmo resultado que o complementar da interseção desses dois conjuntos, que deu 2, 3 e 4. Vamos ver se é verdade. Se eu fizer essa união aqui, ó, complementar de A, união complementar de B, vai dar quem? Vai dar 2, 3 e 4. É exatamente o que eu encontrei aqui. Então isso aqui é verdade. Então o complementar da interseção é a união dos complementares, que é a mesma coisa que a linha, união, B', que é a mesma coisa que a barra, união, B'. Então, recordando, para dois conjuntos, o complementar da união é a interseção dos complementares. E o complementar da interseção é o que? A união dos complementares. Então, tentem rever isso aí, tentem entender. Atribuam números, quando é a questão, se atribui números e ver se vai dar o mesmo resultado para ver se é verdadeiro ou falso, tá? Então, vou apagar aqui. Continuar aí. Usamos operadores para indicar algumas regiões. Então aqui eu tenho 3 conjuntos, né? E tem alguns números. Bom, o 6 pertence só a B, o 2 pertence somente a A e B, o 5 pertence somente a A, o 3 pertence somente a A interseção C, o 1 pertence aos 3 ao mesmo tempo, o 4 pertence somente a B interseção C, e o 7 pertence somente a C. E o 8? O 8 pertence somente ao universo, mas não pertence a um dos 3 conjuntos. A nenhum dos 3, tá? Bem, quem é a interseção B e interseção C? É o 1. Essa região 1 aqui, ó. Desculpa, eu chamei de regiões, né? Região 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A região 1, que é a interseção entre eles, é a interseção entre 3 conjuntos. Tá aqui, ó. É a interseção B e interseção C. É a região 1. Tá aqui. Quem é a região 2? É a interseção B, quem é a interseção B? Isso tudo aqui, ó. Esse miolo aqui, ó. Menos o C. A interseção B, que é isso tudo, menos o C, tem que chegar a esse 1, porque o 1 pertence ao C. Chegando a esse 1 que pertence ao C, ó, a interseção B é isso aqui. A interseção B é isso tudo aqui, ó. Se eu tirar o que pertence a C menos o C, ó, vai dar quem? Vou tirar o que pertence a C, ó. Vai ficar sem quem? Só o 2. Então, 2 é A inter B menos C, certo? Bem, de maneira análoga, quem é o 3? O 3 é o A inter C menos o B. E o 4? O 4 é B inter C menos o A. Tá aqui. Então, já foi esse, esse. Vamos ver os outros aí. Quem seria a região 5? Região 5 que só pertence ao A. O que está falando? Que a região 5 é A menos B união C. Olha, B união C é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é B união C. O que pertence a A, mas não pertence a essa união? Olha, o que pertence ao A, mas não pertence a essa união aqui, é somente o 5, certo? Região 5. Entendeu? Isso aí é o que pertence somente ao A, mas não pertence a essa união, só a região 5. Então a região 5 é A menos B união C. Bem, de um modo análogo, quem seria a região 6? É B menos A união C. B menos A união C. E quem seria o 7? C menos A união B. C menos A união B. E quem seria a região 8? Que só pertence a 1, mas não pertence a nenhum deles. É o 1 menos a união dos 3. Né? Se eu pegar o universo todo, chegar a união dos 3, vai sobrar só o que está aqui fora, que é o 8. Esse está escrito aí, tá? Então tenta entender isso aí, não simples, para a gente recordar. E vamos para o próximo slide aí, tá ok? Conjunto das partes.
O que vem a ser conjunto das partes? O conjunto das partes são todos subconjuntos que eu posso formar a partir de um conjunto. Por exemplo, você tem o conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2, 3. Quantos subconjuntos eu posso formar a partir dele? Então, esse conjunto, cujos elementos são todos os subconjuntos que eu posso formar a partir desse conjunto, é chamado conjunto das partes. E o símbolo é esse símbolo aqui, P de A. Então, conjunto das partes do conjunto A. Então, quais são os subconjuntos que eu posso formar a partir desse conjunto A aqui? Bem, o primeiro deles é o vazio, porque o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O vazio está lá dentro de qualquer conjunto, é elemento dele, né? Esse conjunto é um elemento de qualquer conjunto. Então, vazio, que é essa bola riscada, a gente já viu. Um só, né? Posso formar um conjunto unitário. Quais conjuntos unitários eu posso formar? Conjunto com só com 2 ou só com 3? De dois elementos, quantos subconjuntos eu posso ter que estão contidos no A? Posso ter o conjunto 2, que está contido no A, que é mais? 1, 3, que está contido no A, e o 2, 3, que está contido no A. E de três elementos, só tem 1, 2 e 3, que é o próprio conjunto A. Então, notem quantos subconjuntos eu formei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Então, o número de elementos do conjunto P de A vai ser igual a 8, porque eu consegui formar 8 subconjuntos a partir do conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem, então o número de elementos de P de A, se eu fosse representar assim, o número de elementos do conjunto P de A, o número de elementos desse conjunto, o número de elementos do conjunto das partes foi quanto? Nesse conjunto foi 8, certo? Se eu quisesse calcular de maneira prática, sem ficar formando os subconjuntos e contando quantos tem aqui para saber quantos elementos tem o conjunto das partes do A, sem ficar perdendo tempo formando esses subconjuntos aqui para saber quantos elementos vai ter o P de A, existe uma maneira mais prática. Essa fórmula aqui, 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto A. Então, por exemplo, o conjunto A tem quantos elementos? 1, 2, 3. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo, vai dar 8. Note que bateu certinho. Certo? Então, o número de elementos do subconjunto é dado pela fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. A gente já viu isso também. Então, no caso desse conjunto aqui específico, que tem 3 elementos, ó, o número, e direita aí, tá? É número de elementos de P de A. Não é P de A, não. É o número de elementos do conjunto das partes. Vai ser 2 ao cubo, que vai ser 8. Endireitem aí, tá, gente? Lá no slide de vocês, como mandar para mim, endireitem isso aqui, tá? Vamos fazendo as alterações. Eu fiz isso rápido, para não perder tempo, acabei engasgando algumas coisas aí. Mas vocês vão endireitando à medida que eu vou falando. Se ele perguntasse assim, já que eu provo, número de subconjuntos não vazios, seria o número de subconjuntos menos um elemento, não é? Que é o conjunto vazio. Então, número de subconjuntos não vazios seria 2 elevado a n menos 1, não é isso? Se quisesse assim, ó, número de subconjuntos não vazios. Qual seria a fórmula? Seria o número de subconjuntos, 2 elevado a n, menos 1. Menos o vazio, né? Menos um elemento, menos 1. Então, esse seria o número de subconjuntos não vazios, tá? Bem, então, tendo que está aí, vamos partir para o próximo slide aí, tá, gente? Vou apagar, vamos para o próximo slide aí. Bem, relações de pertinência e inclusão. Relações de pertinência, pertence e não pertence. E relações de inclusão, está contido e não está contido, contém e não contém. Então, relações de pertinência, pertence e, assim, ó, se dá para enxergar aí, ó, isso aqui que está escrito aí. Esse Ezinho aqui, ó, pertence. E aqui está escrito não pertence, aqui, ó, não pertence, tá? São as relações de pertinência. O que ela relaciona? O que o pertence e não pertence se relaciona? Relaciona elemento com conjunto. Então, se eu usar pertence, eu estou relacionando elemento com conjunto. E relação de inclusão? Relação de inclusão relaciona só conjunto com conjunto. Então, se eu relacionar conjunto com conjunto, eu não vou usar pertence, eu vou usar esses símbolos aqui, que é está contido, que é o C, normal, não está contido, que é o C riscado,
contém, que é o C invertido, e não contém, que é o C invertido riscado. Então esses daqui, ó, esses daqui, a gente já estudou isso, só está revendo. Esses que estão aqui relacionam somente conjunto com conjunto. Então, todas as sentenças abaixo são verdadeiras, observe. Então, vamos analisar aí. Está falando aqui, ó, esse conjunto aí, não sei se dá para enxergar. Acompanhe pelo slide impresso de vocês. Está assim, conjunto A, que é formado pelos seguintes elementos. Elemento 1, 2, pelo conjunto 1, que é elemento do A. Conjunto 1, 2, conjunto formado pelos elementos 1, 2, que é subconjunto, elemento do conjunto A. E um conjunto que tem um subconjunto 1, 2, e ele todo também é elemento do conjunto A. E mais o vazio. Tá? E mais o vazio. O que ele está falando aí? Antes de você verificar se é verdadeiro ou falso, olhe para o tipo de relação que ele está em... Desculpa aí. Olhem para o tipo de relação que está sendo colocado. Aqui ele está usando pertence, tá? Pertence. Se ele usou pertence, ele está relacionando elemento com conjunto. Então ele está falando que esse cara aqui da esquerda é um elemento e que o outro é um conjunto. Vamos ver se é verdade? Então, se esse cara é um elemento, ele está falando que esse elemento pertence ao conjunto A. Esse elemento pertence ao conjunto A, ou seja, ele exatamente como está aqui, esse 1 está lá dentro do conjunto A? Tá. Está aqui, ó. Então ele está lá dentro, está aqui. Certo? Então, realmente, isso aqui é verdadeiro. Certo? Ó, está usando está contido. Se está contido, está relacionando o quê? Conjunto com conjunto. Então, ele está falando que esse conjunto todo, está contido no conjunto A. Ora, para esse conjunto estar contido nesse conjunto A, o elemento que está dentro dele tem que estar dentro do A, conforme está aqui. Então, eu vou tirar as chaves, ó, risca as chaves, e o que sobrou lá dentro, que esse 1 tem que estar lá dentro do conjunto A. O 1 está dentro do conjunto A? Está aqui dentro. O 1 está aqui. Então, é verdadeiro. Certo? Esse conjunto, formado pelo elemento 1, está contido no conjunto A. Por quê? Risca as chaves e o que ficar aqui dentro tem que estar lá dentro do A. Tá mesmo? 1 está lá dentro do A. De novo, ele está usando está contido. Então, ele está relacionando conjunto com conjunto. Então, ele está falando que esse conjunto vazio está contido dentro do A. Olha, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Está contido em qualquer conjunto. É sempre verdadeiro isso aí. O que mais que ele está falando aqui? Pertence. Se ele usou pertence, ele está chamando isso que está aqui na esquerda de elemento, né, de conjunto. Então, não vou tirar chave nenhuma, vou deixar como está. Então, isso que está aqui na esquerda, que é um elemento, conforme está aqui, chaves 1, 2, tem que estar lá dentro do conjunto A. O chaves 1, 2 está dentro do conjunto A? Está aqui dentro. Está aqui, ó. Olha o chaves 1, 2 aqui. Esse cara aqui. Então, se isso tudo está lá dentro, conforme está aqui, realmente isso tudo é elemento do conjunto A, verdadeiro. Ele está falando agora aqui o seguinte, ó. Está falando que está usando está contido. Se está contido, ele está chamando que está na esquerda não de elemento, mas sim de conjunto. Se é conjunto, eu vou tirar as chaves. Tirei as chaves. O que sobrou? 1, 2. Então esse, quando eu tiro a chave, fica 1 e 2. Então esse 1 tem que estar lá dentro e o 2 tem que estar lá dentro. O 1 está lá dentro? Tá aqui. E o 2 está lá dentro? Está aqui. Então esse conjunto, formado pelos elementos 1, 2, está no A? Verdadeiro. Agora ele usou o quê? Pertence. Se ele usou pertence, ele está chamando esse cara da esquerda não de conjunto, mas sim de elemento. Então eu vou pegar esse cara como está aqui, conjunto, esse chaves 1. Esse cara como está aqui, chaves 1, para ser elemento do A, ou seja, pertencer a, ele todo como está aqui na esquerda, tem que estar lá dentro. Ele todo como está aqui na esquerda, ele está lá dentro? Está aqui, ó. Então é verdadeiro. Esse elemento pertence ao conjunto A. Esse elemento pertence ao conjunto A. Usou pertence. Então não está chamando vazio de conjunto, está chamando de elemento. Para isso, está dentro do A, esse cara tem que estar lá dentro, enumerado como elemento. Esse zero riscado está lá dentro? Tá, o zero riscado aqui, ó. Então realmente é elemento, é pertence. E se não tivesse? Não ia ter o A, não ia ter um elemento com zero riscado, não ia ter. Certo? É como se no lugar de zero riscado tivesse um triângulozinho. E aqui tivesse, em vez de zero riscado, um triângulozinho. O triângulo pertence a, o triângulo tem que estar dentro lá. O triângulo está lá dentro, então pertence.
E como ele usou zero riscado tem que estar lá dentro. Ele colocou vazio como elemento. Só para colocar vazio como elemento, não subconjunto, é só você colocar o vazio quando numerar os elementos do conjunto, que nem ele fez aqui. Então vazio é ao mesmo tempo elemento, porque está aqui dentro, e é subconjunto, porque o vazio está contido dentro de qualquer conjunto. Certo? Ora, está contido. Está chamando esse cara da esquerda de conjunto de elementos, de conjunto. Então vou tirar as chaves. Tirei. Então, tirando as chaves, o que sobrou, conforme está aqui, tem que estar lá dentro. Chaves 1, 2, fecha chaves, está lá dentro? Chaves 1, 2, fecha chaves, está aqui, ó. Então, verdadeiro, está contido. Pertence. Se é pertence, ele está chamando esse cara todo da esquerda de elemento. Então, esse cara todo, conforme está na esquerda, tem que estar lá dentro. Chaves, abre chaves, 1,2, fecha chaves, fecha chaves. Esse cara está lá dentro? Tá aqui, ó. Chaves, abre chaves, 1, 2, fecha chave, fecha chave. Então é verdadeiro. Entenderam isso aí, gente? Foi só para recordar essa parte aí que cai muito. Tá, e vamos para outra parte aqui. Vou apagar. Vamos para outra parte aí. Treinando um pouco do que foi estudado. Então eu tenho o conjunto A, formado pelos elementos 20 e 30. Tenho o conjunto B, formado pelos elementos 30 e 35. E tem o conjunto universo formado pelos elementos 20, 30, 35 e 45. Então, de cara, quando tem dois conjuntos, vou colocar eles dois assim, né? Quando tem uma interseção. E na interseção vai ser a interseção entre eles, que é o 30. Quem só pertence ao B? É o 35. Quem só pertence ao A? É o 20. E quem só pertence ao U? Olha, se o 20, o 30 e o 35 pertencem ao A, quem vai pertencer somente ao U é o 45, que está aqui do lado de fora. Bem, vou jogar um pouco para cá, para sumindo aqui, ó. Bem, o que ele está falando? Ele está querendo quem? A união B. Bem, quem é o A união B? É tudo que tem A, mas tudo tem B. Então vai ser 20, 30 e 35. Então primeiro você faz esse esboço aqui, tá, gente? Quando for resolver questões. Vai separar como escrito no colégio naval que eu vou resolver. Você vai ver que se não fizer isso organizado, conforme está aqui, faz no cantinho da prova, e o colégio naval da folha para vocês, façam pequenininho lá, direitinho, com letra legível, esse esboço gráfico, com um diagrama de Venn, coloca os valores, respeitando a primeira interseção, coloca só pertence A, só a B, só U, e faz as perguntas que está sendo feita lá na questão. Quem é o A união B? É 20, 30 e 35, está aqui. Quem é o A interseção B? Só o 30, um conjunto unitário, está escrito aqui. Quem é o A menos B? O que pertence somente ao A, ou seja, você fala assim, o que pertence somente a A que só pertence ao A, não pertence ao B. Ou seja, é o A menos B, é o 20, está aqui. Quem é o B menos A? É o que pertence a B, mas que não pertence a A. O que pertence a B, mas não pertence a A? É aquilo que somente pertence ao B, que é o 35, certo? Está aqui. Quem é o universo menos A união B? É tudo que está U, mas tudo que está em U, mas não está nesses dois conjuntos aqui. Quem é? O 45 só. É que vai sobrar. A menos B união B menos A. Bem, A menos B é 20. B menos A é 35. Então vai dar 20 e 35. Quem é A menos B interseção U? Ora, A menos B é 20. Interseção com o universo. É o próprio 20. Certo? B menos A interseção U. B menos A é 35. Essa parte aqui, interseção com o universo, é essa parte aqui mesmo. Então é o 35. A menos B, que é 20, união B menos A, que é 35, vai dar 20 e 35. 20 e 35, interseção 1 vai dar 20 e... Desculpa. Tá errado aqui, né? A menos B é 20. União B menos A, 35. Então dá 20 e 35. 20 e 35, ó, vai dar essa parte aqui, não é isso? União com essa parte aqui, certo? A menos B, união B menos A, vai dar 20 e 35, vai dar esse conjunto aqui. 20, vai dar o conjunto com os elementos de 20 e 35. Esses dois conjuntos, essas duas partes, interseção com o universo, vai dar essas duas partes mesmo, ou seja, vai dar 20 e vai dar 35. Aqui está 20 e 30, direitem aí, tá, gente? É 20 e 35, tá? Direitem depois na folhinha aí. Aqui é 20 e vai dar 35 aqui, tá, gente?
Direita e N. Então tenta entender isso aí, como foi feito. Vocês têm que primeiro montar isso aqui para resolver a questão, depois parte para as perguntas. Então vou apagar isso aqui. Continuar aí. Só recordando ali complementar, né, simbolicamente, representado assim. Complementar de A em relação a B. A tem que estar contido em B. É B menos A, não é isso? Se aqui tiver pequeno, não. Isso aqui está escrito assim. Complementar de A em relação a B. Que é B menos A. Como é que ele simbolizou isso? É o X tal que X pertence a B e X não pertence a A. Certo? O que pertence a B, mas não pertence a A? B menos A. Está escrito aqui, menos A. Vai dar 5, nesse caso vai dar quem? Vai dar 5 e 6. Está escrito aqui. Só foi para dar uma revisadinha aí. Bem, vamos resolver uma questão de conjuntos agora aí, para a gente recordar aí. Em uma cidade de 18.920 habitantes, sabe-se que 10.200 pessoas gostam do cantor A. 6.100 gostam do cantor B. 7.720 gostam do cantor C. Sabe-se ainda que 200 pessoas gostam dos 3 cantores. Olha, esses são 3 cantores, eu vou colocar assim, cantor A, cantor B e cantor C. Fiz um diagrama para cada cantor. Começa sempre pela interseção. Quem é a interseção? 200 pessoas que gostam dos 3 cantores. Então aqui vai ficar 200. Agora vamos para as outras interseções. As interseções entre 2 conjuntos. Eu fiz interseções entre os 3. Agora eu vou fazer interseção entre os 2. Interseção entre A e B, ou seja, aqueles que gostam do cantor A e B. O que ele está falando aí? 3.600 pessoas gostam dos cantores A e B. Se aqui nessa interseção toda tem 3.600, mais 200 desses 3.600 gostam dos 3, quantos gostam somente de A e B? 3.600 menos 200, vai dar 3.400. Quantos gostam dos cantores B e C, que é essa interseção toda aqui? Olha, dos cantores B e C são 1.200 pessoas. Então 1.200 pessoas estão compondo essa área toda aqui, essa região toda aqui, ó, tá? Se aqui tem 1.200, mais desses 1.200, 200 gostam dos 3, quantos gostam somente desses dois, do B e do C? 1.200 menos 200, vai dar 1.000. E quantos gostam dos cantores A e C simultaneamente? Então, 500 pessoas gostam dos cantores A e C. Então, nessa interseção toda aqui tem 500. Mas desses 500, 200 gostam dos 3. Então, quantos gostam somente do A e do C? 500 menos 200, 300. Bem, mas ele falou que quantos gostam do A? 10.200 gostam do A. Então, do A é todo mundo, todo esse conjunto aqui. Quem gosta do A? Quem gosta dos 3, que gosta também do A. Quem gosta somente do A e B, mas gosta do A também. Essa galera está dentro, que gosta do A também. E essa galera aqui gosta do A e C. E, consequentemente, também gosta do A. E tem essa galera que só vai pertencer aqui, que somente gosta do A. Então, se essa galera toda aqui, dá uma monta de 10.200 pessoas, se eu chegar nessa galera, 10.200, quantos gostam somente de A e B? Somente dos 3 e somente do A e C, vai dar quantos gostam somente do A. Então, vai ficar 10.200 menos 3.400 mais 200 mais 300, que vai dar 6.300. De maneira análoga, eu vou fazer para quantos gostam do B. Ele falou que 6.100 gostam do cantor B. Se eu pegar 6.100, que é isso tudo aqui, e subtrair dessa soma, ou seja, os que gostam dos 3, que por sinal gostam do B, mais que dos que gostam do B e do A, que por sua vez gostam também do B, mas os que gostam somente do B e do C, esses que gostam somente do B e do C, que é essa regiãozinha aqui, também gostam do B. Então estão dentro desse conjunto de 6.100. Então se eu pegar esse 6.100 e subtrair dessa soma, vai dar quantos gostam somente do B, que é 6.100 menos 3.400 mais 200 mais 1.000. E a mesma coisa eu vou fazer para o C, que são quantas pessoas? 7.720 gostam do C. Vou pegar 7.720 e subtrair dessas 3 somas. Vai dar quantos gostam somente do C, certo? Será que tem alguém que não gosta de nenhum dos 3 cantores? Para eu saber isso, eu vou fazer o seguinte, vou somar todas essas partezinhas que eu encontrei aqui, somente do A, somente do B, somente do C,
mais somente do A e B, somente do B e C, mais somente do A e C, mais dos 3, vou somar tudo e vou ver se essa quantidade é inferior ao número de habitantes. Se é inferior, vai ter alguém aqui fora que não gosta dos 3, certo? Mas se você for somar essas quantidades, façam aí, vai dar exatamente 18.920, ou seja, aqui fora não vai ficar ninguém, zero, certo? Então o que ele está perguntando? Quantas pessoas só gostam do cantor A? Somente, só do cantor A. Somente do cantor A é só esse pessoal que está aqui, ó. Por quê, pessoal? Porque esse pessoal aqui gosta somente do A e B, gosta do B também. E aqui? Aqui gosta do A, mas também gosta do B e C. E aqui? Gosta somente do A e C. E aqui? Gosta somente do A. Então, quantos gosta somente do A? 6.300 pessoas, certo? Vamos continuar aqui. Elementos da união. Tem dois conjuntos, A e B, com uma interseção entre eles. Quero saber o número de elementos de A união B, certo? Bem, quem vai ser o número de elementos de A união B? Vai ser o número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de A interseção B. Vamos ver se é verdade. Vamos supor que aqui tenha os elementos 1 e 3. Aqui tem o elemento 4 e aqui tem o elemento 5. Então o número de elementos de A união B ia ser 1, 2, 3, 4. Vamos ver se é verdade. Que é o número de elementos de A? 1, 2, 3. Mais número de elementos de B? 3. Menos a interseção entre eles, que é 2. 2 elementos, não é isso? 3 mais 3, 6. Menos 2, 4. Certinho. 1, 2, 3, 4. Ah, professor, por que isso? Porque aqui eu estou fazendo o seguinte, estou pegando só os que pertencem ao A, que seria quem? N de A menos N de A interseção B, não é isso? Estou pegando só essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui, ó, que eu vou colocar um X, quem é essa partezinha aqui? É o número de elementos do A, que é tudo isso aqui, menos N de A interseção B. Vou colocar aqui um triângulo. Quem é essa partezinha aqui, ó, só do B? O triângulo. Esse triângulo é o número de elementos de B. O triângulo é só essa parte aqui, tá, gente? O X é só essa parte, o triângulo é só essa parte. Quem é o número de elementos de B? Quem é esse triângulo aqui? Quem seria o triângulo? O triângulo seria o número de elementos do conjunto B menos A interseção B. Então, se você pegar essa partezinha, cuja quantidade de elementos é essa aqui, mas essa partezinha aqui, cuja quantidade de elementos é essa aqui, somar com a interseção, vai dar quem? Vai dar um número de elementos de A união B. Soma aqui, vai dar NA mais NB menos 2NB. Vai ficar assim, ó, vai ficar NA mais NB, se eu somar tudo isso, ó, vai ficar NA mais NB menos 2N A união B, A inter B, mais NA inter B. Vai ficar menos 2NA inter B mais NA inter B. Se eu for somar isso aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Então, para ter o número total de elementos aqui do A união B vai ser X mais triângulo mais a interseção. X mais triângulo mais a interseção. Quem é a interseção? É o número de elementos de A inter B. Então, somando isso tudo, vai dar quanto? Esse não vai dar isso aí. Vai dar NA mais NB menos 2 vezes N de A inter B, que é somando esses dois, mais N de A inter B. Isso vai ser igual a quem? Vai ficar NA mais NB menos 2NA inter B mais NA inter B vai dar quem? Menos, vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser NA. Dá para enxergar aí? Vou colocar mais para cá. Isso vai dar NA mais NB menos 2NA inter B mais NA inter B vai dar quem? Menos N de A inter B. Certo? Que é exatamente isso que ele falou aqui. Então, exemplificando aqui, eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 5, 7, 8. B, 1, 8, 9. Então, como tem dois conjuntos, sempre monta esses diagramas aqui. Não tentem fazer de cabeça e vão se ferrar, cara. Vai trollar na prova.
Monta o diagrama de Venn e coloca as interseções direitinho, bonitinho. Quem é o A? 5, 7, 8. 8 é interseção entre eles. Quem é o B? 1, 8, 9. Está aqui, 1, 9 e 8 interseção. Quem é a união B? 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. Que é o número de elementos de A, que é 3, mais o número de elementos de B, que são 3, 6, menos 1, 5, que é a interseção. Certo? Então copia isso aí, vamos para o próximo slide aí. Deixa eu apagar aqui. Bem, relação e função. Deixa eu só ligar um ar aqui, gente. Tá um calor do caramba aqui. Tá? Vou ligar o ar aqui, gente. Não tá fazendo ao vivo. A gente tá muito calor aqui. Olha só, liguei o ar aí. Bem, agora vamos estudar, começar a ver relação e função. O que é relação? Relação, a gente já estudou isso, é qualquer subconjunto do produto cartesiano. Né? E função? Toda função é uma relação. Então, função é subconjunto de relação, mas nem toda relação é função. Deixa eu ver isso aí. Então, matematicamente, uma relação é qualquer subconjunto de um produto cartesiano, que está escrito aí. Em termos mais explícitos, definimos uma relação R como sendo um conjunto de pares ordenados AB, tais que A pertence ao conjunto A e B pertence ao conjunto B. Então, o primeiro elemento pertence ao primeiro conjunto do cartesiano, e o segundo ao segundo. A gente vai ver exemplo disso aí. Por exemplo, eu tenho um produto cartesiano de dois conjuntos aqui. A gente estudou, por exemplo, que se A está escrito aqui, A é 1, 2 e 5 e B é 2 e 4. Quem é A cartesiano B? É um conjunto, está aqui, formado por elementos, estão aqui. Que elementos são esses? São pares ordenados, onde o primeiro elemento do par ordenado pertence ao conjunto primeiro do cartesiano, pertence a A, e o segundo pertence ao segundo, ao B. Ou seja, eu vou formar todos os pares ordenados possíveis, um conjunto formado por todos os pares ordenados possíveis, onde o primeiro elemento do par ordenado pertence ao primeiro conjunto e o segundo elemento pertence ao segundo conjunto. Olha, como é que eu vou fazer isso? 1 vai formar quantos pares ordenados? 1, 2 e 1, 4. Vão formar dois pares ordenados. O 2, o elemento 2, vão formar quantos pares ordenados? O par 2, 2 e 2, 4. O 5 vai formar quantos pares ordenados? 2. 5, 2 e 5, 4. Então está aqui, que é um produto cartesiano de A por B. 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 5, 4. Qualquer conjunto que esteja contido nesse produto cartesiano, por exemplo, esse conjunto aqui, conjunto C, 1, 2 e 2, 4, esse conjunto não está contido aqui dentro? C não está contido em A cartesiano B? Vamos ver. Para estar contido, o que eu faço? Tiro a chave nisso, tiro as chaves e vejo que o que sobrou está lá dentro. Ora, o par ordenado 1, 2 está lá dentro? Tá. O par ordenado 2, 4 está lá dentro? Tá. 1, 2 está aqui e 2, 4 está aqui. Então está lá dentro. Então qualquer conjunto que esteja contido aqui dentro é chamado relação de A em B. Relação de A e B. Então o que é relação? É qualquer subconjunto de um produto cartesiano. Então C é uma relação de A em B? É uma relação do produto. Sim, é uma relação. Porque é um subconjunto do produto cartesiano de A em B. É uma relação de A em B. Certo? Então, o que é a relação? É qualquer subconjunto do produto cartesiano. Certo? Então, uma relação é um subconjunto do produto cartesiano. Se é um subconjunto do cartesiano, Então, se é um subconjunto, é uma relação de A em B. A gente simboliza assim, C é uma relação de A em B. C é uma relação de A em B, certo? Se eu fosse esquematizar assim, em termos de diagrama de Venn, ia ficar assim, Deixa eu dar para colocar aqui, Aqui ia ficar o conjunto A nisso, aqui ia ficar o conjunto B. O conjunto A ia ser 1, 2 e 5, e o B ia ser
2 e 4. E o produto cartesiano vai ficar assim, ó. 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 5, 2, 5, 4. Observação. O número de elementos do produto cartesiano vai ser o número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B. Por quê? Com cada elemento de B, com cada elemento do A, cada elemento do A vai ser relacional aos elementos de B. Então, quantos pares cartesianos eu vou formar com cada elemento do A? Olha, por exemplo, se o conjunto A tem 5 elementos, cada um desses 5 vai se relacionar com cada um dos elementos do outro conjunto. Então, se eu pegar a quantidade de elementos do outro conjunto, eu vou ter o número de pares ordenados que eu vou formar para cada elemento do conjunto A. Então, se para cada elemento do conjunto A eu vou formar 2 pares ordenados, e são 3 elementos, cada um vai ter 2 pares, vai ficar 3 vezes 2, 6. Então, é essa lógica que está escrita aqui. Número de elementos do produto cartesiano é quem? Número de elementos de A vezes número de elementos de B. Quantos elementos tem o A? 3. Quantos elementos tem B? 2. Vão dar 6 elementos do produto cartesiano. Foi assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Gráfico do produto cartesiano. Seja o conjunto A, 1, 2 e B, 3, 5, 7. Graficamente, A cartesiano B será. Então, vamos ver aí. Bem, como eu quero o A cartesiano B, a ordem aqui é a seguinte. O A, o primeiro elemento da esquerda, você vai colocar no eixo X. O B, que é o da direita, você vai colocar no eixo Y, tá? Então, A, o primeiro da esquerda é no eixo X, o B, o primeiro da direita, é no eixo Y. Sempre assim. Primeiro da esquerda no X e o primeiro da direita no eixo Y. Então, no eixo X eu coloquei o A. 1, 2. Coloquei ele aqui. E no eixo Y, 3, 5, 7. 3, 5, 7. E aí você traça pontilhados verticais para auxiliar isso aí. Então a gente faz assim, Pelo 2 aqui, eu vou traçar um pontilhado vertical. Vai ficar assim, Pelo 1 e pelo 2. Vou fazer a mesma coisa com um B. 3, 5, 7. Só que horizontais. 3, 5 e no 7. Está melhor aqui. Uma vez traçados esses pontilhados aí, deixa eu colocar de vermelho, porque assim não dá para diferenciar do fundo do negócio. Vou colocar aqui, Vou colocar aqui, pontilhados verticais pelo 1 e 2 no X, aqui, E no eixo Y pelo 3, 5 e 7. São 3, está aqui. Pontilhados horizontais, 3, 5 e o 7. Tracei. Bem, uma vez traçado esses pontilhados, agora você vai analisar, certo? Como é que analisa isso aí? Bem, o par 1, 3, pertence à relação? Pertence, então bola fechada. Depois vem aqui, 1, 5, pertence à minha relação? Pertence. Note que não tem nenhum intervalo aqui, é chaves, né? A gente vai ver produto cartesiano com intervalos também. Se não tem intervalo nenhum, então fica muito simples. Então 1 vai se relacionar só com 3 e 1 vai relacionar com 5. Bola fechada aqui no 5. E bola fechada no 7, porque o par ordenado, 1, 7 também pertence à minha relação. Depois vai ficar 2, 3, 2, 5, 2, 7. Então 2, 3 pertence à minha relação, o 2, 5 pertence e 2, 7. Então ficaram essas bolas aí, certo? Então o símbolo desse produto cartesiano, no eixo cartesiano, vai ficar essas 6 bolas aí, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elementos. Então espero que você tenha entendido. Vamos continuar aqui os vídeos aqui, os slides, né?
O que é função? Diferença entre relação e função. Deixa eu digitar para cá que não está aparecendo. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Para que uma relação seja uma função, é necessário que para todo elemento do conjunto A, que é o conjunto de partida de setas, todos eles se relacionem a um e somente um elemento do conjunto B. Ou seja, para que essa relação de A e B seja uma função, todos os elementos do conjunto A, ou seja, nesse caso ele tem os elementos 1, 4, 7, tanto 1 como 4 e 7 tem que estar relacionado a algum elemento do outro lado, do conjunto B, do contradomínio. Todos eles estão sendo setas, estão relacionados. Mas só pode estar relacionado a somente um elemento do B, ou seja, eu não posso ter conjunto A, um elemento sozinho aqui, para começo de conversa. Se tivesse o 8 aqui sozinho, ó, sem se relacionar com nenhum do B, não seria uma função. Todos têm que estar sendo seta. E somente uma seta, ou seja, só pode ser relacionado a um único do B. Não posso ter isso aqui, ó, um 6 e um 6 e um 1. Não pode. Isso aqui não seria uma função, certo? Então, para ser função, todo elemento do domínio tem que estar relacionado a um e somente um elemento do contradomínio. Só isso. Então, a relação acima é uma função. Está aqui. Porque todo elemento do A se relaciona a algum do B e somente um. Então, isso aqui é uma função de A em B. A gente simboliza assim, ó, F de A, símbolo assim, ó, F de A em B. F de A, seta B, F de A em B. A é o domínio, B é o contradomínio. Então, A é o domínio, 1, 4, 7, B é o contradomínio, 1, 6, 9, 12, 4, 7, 8. E a imagem é 6, 9, 12. É o que está escrito aqui, certo? Bem, vamos continuar aqui. Então, continuando aqui. Quais são os tipos de função? Uma vez. Então, só para recordar aqui o slide anterior, se eu tivesse isso aqui assim, ó, se eu tivesse isso aqui, não seria uma função, porque o 2 está sem ser certo. E se eu tivesse assim, é uma função. Todo elemento do A relaciona com o elemento do B e somente um. O 1 só se relaciona com 3, somente com ele, e o 2 com o 3. Ainda que estejam duas setas chegando, mas são de elementos distintos do domínio, tá? Só não seria função se fosse isso, ou se fosse isso aqui assim, 2 do A relacionando com mais um do B. Isso não seria uma função. Vamos partir para o próximo aí. Quais são os tipos de função que a gente tem que saber? Injetora, sobrejetora e bijetora. Injetora, sobrejetora e bijetora. Vamos ver cada uma delas aí. O que é uma função injetora? Que vai formar uma chamada injeção. Quer dizer o seguinte, para todo elemento do domínio, para quaisquer dois elementos do domínio, x1 e x2, as imagens desses elementos são distintas. Isso caracteriza uma injeção. Então, por exemplo, aqui, ó, já tem aqui. Ó. Eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3, tá? Não coloquei aqui, mas podem colocar. E o conjunto B é formado pelos elementos 4, 5, 6 e 7. Note que para cada dois elementos distintos no conjunto A, por exemplo, 1 e 2, as imagens também são distintas. Não acontece aqui isso que eu vou escrever para vocês. Ó. Por exemplo, se não saísse a seta do 2 para o 5, saísse a seta do 2 para o 4 também. Em vez de ser a seta do 2 para o 5, ó, vamos supor que a seta fosse do 2 para o 4. Eu teria o mesmo elemento do contradomínio sendo imagem de mais de um elemento do domínio. Isso não seria uma injeção, não pode acontecer isso. Para cada elemento do contradomínio na injeção, para cada elemento do contradomínio na função injetora, cada elemento, por exemplo, 4, só pode ser imagem de um único elemento no domínio. E a imagem de um só, que é 1. O 5 é a imagem de somente um elemento, que é o 2. O 6 é a imagem de somente um elemento, que é o 3. Então isso é uma injeção? É uma injeção. É uma função injetora. Ah, mas sobra um elemento aqui. Não interessa. O importante é que os que estão relacionados com algum elemento do domínio tem que estar relacionado com somente um elemento do domínio. Certo? Vamos continuar isso aí. Função sobrejetora. Lembra, o grande macete para isso aí é não sobra nada no contradomínio. É aquela função em que todo o contradomínio
é a imagem do domínio, ou seja, o contradomínio é igual à imagem. Vai acontecer que o contradomínio da função é igual à imagem da própria função. Não vai sobrar nenhum elemento aqui sem estar relacionado com algum elemento do conjunto A. Não vai acontecer. E note que aqui não acontece. Não sobra ninguém. Será que seria também uma função, além de sobrejetor, uma função injetora? Se fosse injetora, se fosse sobrejetora e também injetora, além de não sobrar nada, qualquer elemento do contradomínio seria a imagem de somente um elemento do domínio. E esse cara aqui é a imagem de quantos elementos? De 2. Então não é uma injeção, não é uma função injetora. É apenas uma função sobrejetora. Porque não sobra nada, não há sobra no contradomínio. Certo? Vamos continuar aí. E a função chamada de bijetora, ou bijeção. É aquela que é ao mesmo tempo injetora e ao mesmo tempo sobrejetora. Ou seja, não vai sobrar nada no conjunto B, certo? Só um instantinho, gente, está acabando a bateria. Pode ligar para carregar aí. Eu vou ligar aqui, gente, a bateria que está ficando fraca. Tá? Só é nesse lado aqui. Pega a extensão, liga na tomada. Eu vou ligar a bateria que está acabando para evitar que a gente desperdice a aula. Senão vai descarregar a bateria e vocês não vão mais conseguir assistir o que eu estou falando aqui. Vai ficar papo de maluco. Eu falo, acaba tudo e vocês não vão assistir mais nada. Então, pega só um instantinho que eu estou carregando a bateria aqui. Já vai ligar ali, ó, na força. Não ligou não, tem que ligar na tomada aí, cara. Aí, agora ligou. Então, pronto, botou energia. Então, recordando ali, seria uma função bijetora. Bijetor é aquela função que é ao mesmo tempo injetor e sobrejetor ao mesmo tempo. Ou seja, além de não sobrar nada aqui no contradomínio, qualquer elemento desse aqui vai estar relacionado a somente um elemento do domínio. É o que acontece aqui. Ó. Não tem nenhuma sobra no contradomínio, sobrejetor. E qualquer elemento daqui está relacionado a somente um de lá. Então ela é injetor e sobrejetor ao mesmo tempo. Ela é chamada de bijetor, certo? Então tenta entender isso aí e vamos para o próximo slide aí. Bem, então aqui tem um exercício para a gente fazer, é o seguinte, ó, qual das relações abaixo não é uma função? Vamos ver a letra A. Se você tiver dificuldade, faça os gráficos cartesianos. Ó, vamos analisar a letra A. No conjunto A você tem os elementos 1, 2 e 3, que é o domínio. E a minha imagem aqui seria 2, somente 2. Então, 1 está relacionado com 2, o 2 está relacionado com 2 e o 3 com 2. Olha, para ser função, todo elemento do domínio tem que estar relacionado ao elemento do condomínio. Todos estão. E somente um. Então, somente um, ainda que seja o mesmo. O 1 está relacionado somente com 2, o 2 com 2 e o 3 somente com 2. Então, essa é uma função. Então, não é a letra A. Ele quer que não seja uma função. A letra A está fora. A letra B, como é que ficaria? Ficaria assim. Conjunto A é 1, 2 e 7. E o conjunto B? 1 e 7. Então é 1, 1. Não, 1, 2. O A é 1, 2 e 7, o B é 1 2. e 2, tá certo. Obrigado. Então é 1, 1, 2, 1 e 7, 2. É uma função. Não tem nenhuma sobra no conjunto A, ou seja, todo elemento do A se relaciona a algum do B e é somente um. Então isso é uma função. Então a letra B não é. Isso aqui é uma função. Vamos ver a letra C. Vou apagar aqui. Letra C você tem conjunto A é 1, 2 e 3. Conjunto B, 1, 2 e 3. Então é 1, 1, 1, 2 e 1, 3.
1, 2, 2 e 3, 3. É uma função. E é o que? Bijetora nesse caso, né? Isso aqui é o item C. Então, isso aqui é uma função, tá fora. Ele quer que não seja uma função. Quem seria a letra D? Só pode ser letra D, né? Quem seria a letra D? Conjunto A é 1, 2, 1 e 2. Né? E o conjunto B? 1, 2 e 3. Aí você tem 1, 1, 2, 2 e 1, 3. Olha, isso não é uma função. Apesar de todo elemento do A estar relacionado ao conjunto alguém do B, apesar de todo A estar relacionado a algum elemento do B, ou seja, não tem nenhuma sobra no A, ele só pode estar relacionado a um elemento do B, somente um. E aqui 1 está relacionado a 2. Então isso não é uma função, é uma relação, um subconjunto do produto cartesiano. Então isso é uma relação, mas não é uma função. Então notem que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função, conforme a gente já falou anteriormente. Vamos passar aqui, ó, está a solução da questão, né? Eu montei aqui, né? Aqui é exatamente o que eu falei antes, tá? Então eu vou passar aqui, a solução. Depois vocês virem com calma lá, a solução que eu acabei de fazer. A relação abaixo, botou o acento aqui, é uma função, apesar de ter elementos do contradomínio sem imagem, de algum elemento do domínio. Então notem que isso aqui é uma função, apesar de sobrar um cara aqui sem estar relacionado a ninguém do domínio. Porque para ser função, todo elemento do A tem que estar relacionado a algum do B, e todos estão. E é somente um. O 1 se relaciona somente com 4. O 2 somente com 4 e o 3 com 5. Certo? Então isso também é uma função. A relação acima é apenas uma função. O que quer dizer que é apenas uma função? Quais são os tipos de função? Injetor, né? Sobreinjetor e bijetor. Pergunto para vocês, essa função é uma função injetora? Para ser uma função injetora, qualquer elemento do contradomínio só pode ser, não pode ser imagem de mais de um elemento do domínio. O que já não acontece aqui, porque o 4 é imagem do 1 e 2. Para ser injetor, o 4 só podia ser imagem de um único elemento lá no domínio. Então não é injetor. E por consequente não é bijetor. Porque para ser bijetora tem que ser injetor e sobreinjetor ao mesmo tempo. E a sobreinjetora? Também não. Por que não é sobreinjetora? Porque tem sobra de elemento no contradomínio. Então essa função não é nem injetora, nem sobreinjetora e muito menos bijetora. Mas é uma função? É uma função. Pega que o foco ficou ruim aí. Pega que nem um problema de foco aqui, gente. Não é mexer na câmera. Fica mexendo no dificultar. Deu um problema aqui de foco. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ah, voltou. Pronto. Então notem que essa função aqui é uma função, mas não é injetora, nem sobreinjetora, nem muito menos bijetora. É apenas uma função. Por isso que eu falei isso aqui, ó. A relação acima, essa relação acima é apenas uma função. Não é nem injetora, nem sobreinjetora, e muito menos bijetora, certo? Então existem esses casos aí também, que as funções não são nada, tá? É apenas uma função.